Olá, amantes do Comex. Como é que estão? Muitos embarques? Que bom tê-los a bordo mais uma vez. Estamos começando mais um episódio do Conexo Mentorcast, que é o nosso podcast sobre assuntos de comércio exterior, ah, que pretende acrescentar conhecimentos a você que está nos assistindo, para quem tem experiência, para quem não tem experiência, e também para empresas que procuram conhecer um pouco mais dos assuntos técnicos e mistérios do comércio exterior, tá bom? E hoje nós vamos aqui tratar sobre uma função, uma atividade muito importante dentro do comércio exterior, que é o setor de cotações, né, que nós chamamos de pricing, ou seja, onde as empresas ou onde inicia uma operação de comércio exterior para fins de custos, tá? E hoje eu trago aqui o nosso profissional especialista, Gabriel. Muito bem-vindo, obrigado Obrigado. aí. E para começar, eu gostaria que tu se apresentasse aí para a turma. Tá. Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes, quem está acompanhando o nosso podcast. Meu nome é Gabriel Reis, trabalho na Conexo há 17 anos. Comecei de estagiário na empresa, passei por departamentos de importação, fiz parte de embarque de importação, operei também na parte do desembaraço e hoje atuo diretamente no pricing, que, na minha opinião, é o coração da empresa, né? É onde que a gente consegue buscar competitividade para os clientes, entendeu? Ah, Desde preço até um produto, um serviço, conseguir que a gente fala garantia de embarque, entendeu? Então, acho que é É, essa parte. são muitas as variáveis, né? Nós costumamos falar isso no nosso dia a dia, né? E somos obrigados, né? Até por exigência da nossa atividade, trabalhar todas essas questões que realmente refletem no custo final do cliente e, claro, que também no nosso negócio, né? Isso mesmo, Então, Fábio. tá Que bom. nem da parte, se tu for falar de pricing, que é a precificação, né? Que é onde que a gente vai buscar, entre aspas, o custo de um frete aéreo, de um frete marítimo, mas por vezes, não necessariamente a gente vai buscar, né, a primeira parte, o preço, entendeu? Claro, Porque às vezes, digamos, se a gente for falar de um frete aéreo, a gente está buscando talvez um serviço, é um tempo de trânsito mais rápido. uma agilidade, né? Vou dar um exemplo assim, que, digamos, uma peça de reposição, que é onde tem, sei lá, uma empresa em Caxias do Sul, que eu tenho que mandar para a Alemanha. Uhum, Senão, que nem a gente brinca, vai parar a fábrica. uhum. Ou Então, recebê-la, né? pode ser também importação, É talvez isso uma, aí. uma peça que seja da Alemanha, trazer para o Sim, Brasil sim. também, mais ou menos nesse sentido. Que às vezes pode, e acontece, né? Sim, De nós recebermos demandas sistematicamente, regularmente, de empresas que precisam de um produto, de uma peça, de uma matéria-prima, que senão para toda a fábrica, né? sim, com certeza. Então vamos lá. E para começar, então, já que tu fez essa bela introdução, Perfeito? eu gostaria de saber o seguinte, te perguntar para que o pessoal que está nos vendo e escutando saiba, quem são os clientes do pricing? Como é que... Bela pergunta. Então, vamos lá. Tá, Então, assim, ó. tasca. Perfeito. Os clientes do pricing basicamente são, por exemplo, pode ser um comercial interno da empresa, aonde ele vai trazer a demanda do nosso cliente. Nós temos também mais uma situação que é o cliente da casa já, que já opera. E a Conexo tem muitos clientes que são os nossos agentes do exterior, aonde nós participamos de umas 5, 6 redes de agentes, aonde a Conexo está baseada basicamente no mundo todo, entendeu? Então eu posso receber uma demanda de um agente da Itália que queira importar uma peça de uma máquina que esteja, sei lá, em São Paulo. Uhum. Então o nosso departamento de pricing vai receber essa demanda. Aí posso entrar um pouco sobre os Incoterms Mais tarde. mais tarde, perfeito, não tem problema. Então, basicamente é isso, entendeu? Então, eu tenho o meu cliente final, eu tenho o meu comercial que vai trazer a demanda interna da casa Perfeito. e tenho meus agentes do exterior, Ou entendeu? seja, nós atendemos
O departamento de pricing e a empresa, logicamente, né, a Perfeito. Conexo Logística, atende mercado, o Brasil, Perfeito. né? Bem amplo. Exatamente. E atende o mundo inteiro, né? Ou Isso seja, o mesmo. departamento de pricing acaba atendendo as demandas de cotações do planeta. Que Perfeito. fique registrado. Perfeito, isso mesmo. Não é para muitos, né? Não. Tá bom, show de bola, parabéns. Tá? E para o pessoal também que, além de ter o conhecimento e saber como proceder, como é que essas demandas chegam até o departamento de pricing ou até a empresa, enfim, né? Tá. Geralmente, isso é muito rápido, né? E Sim. meio que evidente, mas eu acho que é bom que... Sim, eu entendi a pergunta. Aham. Assim, vamos lá. Um iniciante do comércio exterior vai ter toda a assessoria do nosso departamento, né? Que é onde são informações básicas que a gente necessita. Origem, destino, se tu quer. Seria a próxima pergunta, mas é isso aí. Perfeito. Perfeito. Então, já vamos pular para a próxima, que seria essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá, perfeito. Quais são as informações que tu precisa ter para fazer uma boa cotação? Claro que tu vai receber essas demandas aí por e-mail, por WhatsApp, muitas Isso vezes, aí, né? a entrada, né? Exatamente. Hoje se usa muito o e-mail na atividade empresarial e comercial, né? Mas, mas eu acho que o mais importante de tudo isso, que é uma dor que nós temos no nosso dia a dia, né? É saber quais são as informações que nós precisamos, e especialmente o departamento de pricing precisa, para que tenha uma boa cotação. Daí tá contigo, desabafa. Não, tranquilo. Bom, isso aí é o que a gente passa, né, durante o nosso dia a dia. Primeiro, entender o que é o que o cliente busca. Se Perfeito. ele quer urgência, se ele tem um prazo de entrega mais estendido. Aí nós vamos falar, por exemplo, do volume da carga, entendeu? Então, digamos que eu tenho uma peça de uma máquina que não seja tão grande. 50 por 50 por 50, comprimento, largura e altura. Eu tenho a possibilidade de enviar essa mercadoria por via aérea, eu tenho a possibilidade de mandar via marítima, e se for no Mercosul, até o rodoviário. Então, basicamente, os dados que o pricing necessita para fazer uma cotação: origem, destino, medidas da carga, muito importante, comprimento, Já ia te largura, cobrar sobre isso. comprimento, largura e altura, porque aí eu vou ter a possibilidade, se eu vou utilizar um container padrão, se eu vou utilizar um container flat rack, dependendo da peça. Vou dar um exemplo, um maquinário, que é onde eu não consigo estufar meu container pela porta. Então a gente tem um equipamento especial, que é o open top, literalmente o topo Muito aberto, bom. que vai ser um guindaste, que vai colocar a mercadoria. Isso o departamento do price vai conseguir fazer um estudo para o cliente, entendeu? E vi, na verdade, estudar a melhor forma Melhor forma de de enviar a cotar. mercadoria, isso aí. Sim, Se vai ser o aéreo, marítimo, rodoviário, e principalmente o valor da mercadoria. Porque, vamos dar um exemplo, o Brasil, na verdade, é um país muito grande. uhum. Tem vários estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aí, digamos que eu tenho uma mercadoria que vai rodar dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu preciso receber o valor da mercadoria, porque vai incidir o seguro ad valorem, que é onde impacta bastante no valor da operação, Uhum. porque é literalmente o seguro do transporte Do da mercadoria, transporte. entendeu? Então, por vezes, o price ele não recebe essa informação, só que é importante o cliente já antecipar ali, ter o que vai ser o valor do seguro da carga, entendeu? Não necessariamente só é o valor do frete aéreo, do Uhum. marítimo, do rodoviário, tem também a parte do seguro do Uhum. transporte. Perfeito, perfeito. Não, isso aí, eu acho que é a pergunta mais importante que nós vamos ter aqui. Não, claro que eu estou brincando, né? Mas é a relação e a consciência que as empresas ou o demandante das cotações tenham, né? Que não tem como nós fazermos uma cotação, uma precificação de um transporte internacional, de um transporte nacional, sem ter as informações da carga básicas, que é, como tu falou, volume, Perfeito. quantas caixas, quantos Sim, pallets, quais são as medidas, a altura, largura e comprimento, porque eu sei que tu vai falar, mas é uma dor que nós temos no nosso dia a dia, que às vezes, sem nenhuma ofensa, né? Até porque a gente também não pode exigir
que o cliente do outro lado, principalmente que está iniciando, tem o conhecimento que nós temos, né? Mas assim, recebo diariamente coisas desse tipo assim. Eu tenho uma carga para embarcar para a Europa e é um pallet e pesa 100 quilos. Tá, e daí, né? Então, desenvolve um pouquinho mais sobre Sim. isso. Eu acho que isso é legal, porque fica impossível e às vezes o cliente insiste ou o demandante para que a gente chute. E não tem como chutar, né? Perfeito. Assim como eu tinha comentado, né, que a Conexo ele tem principalmente a base dos clientes são os agentes do exterior. Por exemplo, diariamente nós recebemos demanda de fora. E se eu for falar um pouco sobre a parte da capacidade do que a gente consegue embarcar, vamos falar do aéreo. Um avião cargueiro. Perfeito. Um avião cargueiro, as medidas são 3 por 2 por 1,60. Uhum. Comprimento, largura e altura e 4 toneladas. E é o que cabe. Tá, perfeito. Aí existem as exceções, entendeu? Só que para eu conseguir trabalhar com as companhias aéreas, eu digo o departamento do price, entendeu? Então, é muito importante a pergunta do milhão, receber antecipadamente as informações. Com o tempo, a gente consegue dar um melhor custo para o cliente, a melhor logística para o cliente. Eu brinco no sentido, quando um cliente faz um pedido de uma matéria-prima, ele faz o pedido, leva 60 dias para ter a produção, por vezes. Aham. E quando finaliza a mercadoria, chega para o price cotar, para ter a melhor logística. Então, se as empresas, que sejam os entrantes que vão operar no comércio exterior, a dica que eu daria antecipa a informação para a tua assessoria, para que ele possa verificar a melhor logística, o melhor custo. Se a gente for falar de tarifa, depende se tem muita carga para embarcar, daí não tem espaço, entendeu? Então são várias variáveis que a gente brinca. Eu acho que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso mais Perfeito. adiante, né? Mas é por aí. Enfim, a programação sempre é importante. Antecipar a informação. Eu brinco, né? Falo com o pessoal que a informação não é nossa, a informação é do mercado, são das pessoas, e a gente não tem que segurar a informação. A informação Claro, ela tem que ser, claro. tem que fazer o follow-up. Excelente. Tá, e se tu puder resumir um pouquinho para nós ali, quais, tu falou de Incoterm antes, né, que a gente ia Perfeito. falar um pouquinho mais Perfeito. adiante. Então, tu resume para nós, assim, qual é que é a importância do Incoterm também, Perfeito. para quem está solicitando a cotação, logicamente, e para quem recebe a solicitação, que somos nós, né, vocês, o departamento de pricing ali, para a composição de preços, Tá. né? Ou seja, de preços de transporte e serviços em geral, né? Não, perfeito. Incoterm basicamente é responsabilidade entre o importador e o exportador. O que cada parte é responsável do processo da logística. Vamos dar 2 exemplos para ficar claro. Um Incoterm chamado Xworks, onde o exportador vai mandar uma mercadoria para a China. Basicamente, o exportador ele não faz nada, entendeu? Ele vai disponibilizar a sua mercadoria na sua fábrica no Brasil e o importador vai ser responsável por fazer toda a logística. A Conexo, o departamento de price, pode fazer toda essa parte logística recebendo a demanda lá de fora. Outro exemplo que é muito comum que o exportador faz no Brasil é o custo e frete, onde, sei lá, vou ter um container de arroz para mandar para Durban, na África, o exportador vai ser responsável de colocar o container até o porto de destino do importador nesse país, entendeu? O frete pago antecipadamente, ou seja, isso aí, frete pago no Brasil. Isso aí. O Incoterm que eu dei o exemplo agora é o custo e frete, né? Se quiser incrementar um pouco a mais, que a Conexo sempre sugere, que é muito importante, a parte do seguro, a gente também tem o Incoterm que é o CIF, custo, frete e seguro. Estamos aqui falando do seguro de uma mercadoria internacional, entendeu? Que vai representar muito pouco na operação, que é bem importante. Show de bola. Não, isso aí é muito importante para quem nos assiste, quem não conhece ou quem está com intenção de iniciar no comércio exterior, porque trata da responsabilidade de cada parte, né? O comprador e o vendedor. E isso, obviamente, influencia, como tu falou, na cotação. Perfeito. Porque, de repente, tu não vai cotar um serviço que o importador ou o exportador estão comprando, né? Claro, com certeza. E
se quiser comentar um pouco mais complexo, existe também o Incoterm que se chama o DDP. Delivery Duty Paid, que aí entra também uma parte de imposto no destino. E muita gente não conhece. Isso aí, que daí entra a parte de classificação de uma mercadoria, de uma NCM, imposto no outro destino. Mas para deixar todos tranquilos, nós vamos fazer um podcast só sobre Incoterms. Perfeito. Né? Vamos chamar um profissional lá da Conexo para tratar desse assunto, né? Porque realmente é um momento na compra ou na venda da mercadoria muito importante que as empresas têm que ter isso em mente e saber negociar, né? Para que depois na hora vamos ver, na hora do embarque, na hora do fechamento, mas tu não me falou que eu ia ter que pagar o frete, mas tu não me falou que eu ia ter que pagar o seguro, ou às vezes nem faz o seguro. E a base de uma negociação, né? Enfim. Falou em comércio exterior, falou em Incoterm. Mas isso é um podcast bem legal que vai vir aí pela frente, é um dos próximos, muito provavelmente, justamente para deixar nossos clientes e, enfim, e pessoas conhecendo de como tudo isso aí funciona, né? Para que tenham uma negociação de compra ou de venda bem melhor, tá? Perfeito. E vamos lá. Então, tu recebeu a demanda, analisou, recebeu todas as informações, sabe qual é o volume, qual é o equipamento, qual é o modal que tu vai usar, se é aéreo, marítimo, rodoviário, enfim, se é uma carga consolidada também, que nós não falamos, né? Se é um Existe LCL. A possibilidade também. Exatamente, um LCL, um LTL, enfim. Seguiu todos os procedimentos, tem todas as informações, e daí como é que tu procede, o teu departamento procede para buscar essas tarifas, para prover os preços para o cliente ou para o agente, ou seja lá para quem for. Tá, perfeito. Na verdade, assim, hoje em dia, o departamento do pricing, assim como a Conexo, tem esse departamento específico. A gente fala de armadores, companhias marítimas, companhias aéreas, eles também existem esses departamentos específicos e uns 2, 3 anos para cá tem mudado. Que nem eu disse, eu estou 17 anos na Conexo. Se eu for falar 10 anos atrás, basicamente existia contrato de 30 dias um frete marítimo, entendeu? Aí nós tivemos a pandemia, alterou. Hoje em dia a gente fala cotação spot, entendeu? É uma cotação específica para a saída de um navio. Muito importante. Por isso que é importante receber quando que a mercadoria ficar pronta, para verificar o melhor frete ou quando tem a disponibilidade. Se for falar, por exemplo, de tarifa aérea, hoje em dia as companhias aéreas utilizam muito a parte de sistemas, onde a Conexo precisa, entre aspas, adquirir essa plataforma. E nela a gente consegue verificar a questão de também saída de frete aéreo, dependendo do aeroporto, entendeu? Então é um mercado que tem alterado um pouco antigamente, que nem eu disse. Era muito via e-mail, sistema, contratos longos. Hoje em dia, basicamente, é tudo tarifa spot, onde são tarifas específicas para a saída, por exemplo, de um dia de avião ou do navio, entendeu? Então, basicamente é isso. Show de bola. Então tem que fazer uma vasta procura com todos os nossos fornecedores de transporte internacional para que tu possa oferecer ao cliente e depois a gente possa comprar desses fornecedores de transporte. Isso. E daí efetivar as operações, né? E entender o que o cliente busca. Por exemplo, a gente pode oferecer, assim como existe a questão de preço, agilidade no serviço. Vou dar um exemplo. Tem um embarque para sair de Guarulhos para Dubai. Eu posso escolher uma companhia aérea onde ela tem um serviço direto, que é onde vai ser o preço um pouco mais caro por quilo da mercadoria. Assim como eu tenho uma segunda opção, uma outra companhia aérea que vai ter um transbordo. Então, que possa ter um transit time um pouco maior, que é onde eu consigo talvez um frete um pouco mais competitivo, entendeu? Mas isso a gente pode ofertar as duas possibilidades para o cliente, mas ele tem que... O que ele precisa? É agilidade, é preço, entendeu? Mas a Conexo está à disposição, a gente dá todas as opções para os clientes. Sim, e também muito importante, né, Gabriel, a questão do transporte marítimo, né, que é o mais solicitado, tendo em vista a relação custo-benefício, né? Isso mesmo. E no marítimo também existe essa relação custo-serviço,
Por quê? Porque nem sempre o melhor, a tarifa mais baixa é a melhor opção para o cliente, né? Em Perfeito. termos de serviços como free time, né? Ah, Isso aí eu boa, acho que boa é muito pergunta. importante, né? Boa pergunta. Vamos falar de free time também. Assim, a gente brinca, que nem eu disse, estou 17 anos no comércio exterior, ainda aprendendo, Uhum. Todos mas nós aprendemos todos os dias, né? isso aí. Mas a gente brinca que o armador ele ganha mais dinheiro com o container parado do que com o container no mar. Então, é importante olhar sempre o free time. A gente pode falar também do custo detention e do custo demurrage. Quando tem na importação, o custo demurrage é os dias parados, o free time é os dias livres que o container poderá ficar no destino. Então, digamos, eu tenho uma importação da China, chegou no porto de Rio Grande, descarregou, começou a contar o free time. Digamos que se eu ofertar um frete e tiver 5 dias de free time, a mercadoria dá um canal vermelho, fica parado dentro da aduana, eu vou ter um custo muito elevado. Então, por isso que para os clientes a gente sempre oferece um free time maior, não impacta tanto no valor do frete marítimo final, mas ele tem um benefício muito grande para não ter um susto Uhum, depois, entendeu? uhum. Porque o custo do demurrage, entendeu, é diário. Então, é onde É, pode impactar bastante. porque na verdade, quando nós estamos contratando um transporte marítimo por via container, nós Perfeito? estamos alugando o equipamento também, né? E Isso a mesmo. companhia marítima tem interesse em ter esse equipamento de volta para poder circular, né? Ou retornar, enfim, ou ir para outro destino o mais rápido possível, né? Deixa eu te contar aqui no passado, né? Confidenciar. O que que acontecia? Não havia controles como existem hoje por parte dos armadores com relação a, a ficar com os equipamentos, né? Então, antigamente, vinha um container de uma importação, eu vi muitos casos, presenciei muito isso. O transportador, às vezes, ficava com o container um mês aí, aproveitando e fazendo frete com carga baú com o Perfeito. container, né? Sim. Então, isso, e de uns anos para cá, os armadores notaram que estava muito desorganizado, estavam perdendo muitos equipamentos e perdendo dinheiro também, porque apesar de naquele tempo estar previsto o pagamento de excesso de dias com o container, não era cobrado, né? E daí, de uns anos para cá, tu também, eu acho que tu pegou, né? Um Sim, pouquinho, um pouquinho sim. enfim, eles notaram que não, vamos organizar esse negócio aí. Hoje, enfim, o free time é muito Sim, cobrado. Passou um dia, no outro dia nós estamos recebendo a cobrança lá, ó, tu ficou um dia a mais com o equipamento, é US$ 100 e adeus, tia Chica. perfeito. Assim como a gente falou muito do free time, a questão de demurrage na importação, a gente também tem o free time na exportação, que é o detention. Existe a possibilidade, por exemplo, eu tenho um embarque por Santos. Eu sei que algum terminal está cheio, entendeu? Que vai demorar. Existe a possibilidade também da gente fazer uma compra extra, entendeu? Uhum. Então eu posso comprar 10 dias adicionais para minha exportação, Vai um aumentar um valor pouquinho o frete, pouca, US$ 100, pouca coisa. mas. Isso aí, ó, onde vai ter um custo-benefício que a gente pode apresentar para o cliente, que ele vai ter um ganho, entendeu? Aham. Então, isso aí o que eu falo, a gente está sempre aprendendo, assim como o armador, ele aprendeu que ele pode cobrar, a gente tem que saber trabalhar essa informação para, na Uhum. verdade, para o cliente ganhar dinheiro, entendeu? Esse é sempre o intuito do nosso negócio. Quem tem que ganhar dinheiro é o cliente. Cliente ganhando dinheiro, automático, a gente Vai consegue ter gerar o mais serviço. negócios, é isso aí. Perfeito. Perfeito. Ô, Gabriel, e agora passando já para a próxima, só para aprofundar um pouquinho mais com relação às cotações que nós recebemos de agentes lá de fora, né? Porque Perfeito. não é simplesmente receber uma cotação lá de fora. Existe as variáveis que exigem que esse procedimento aconteça, né? O cliente está nos cotando aqui, por exemplo, para uma exportação, muitas vezes com o Incoterm Xworks, que tu Perfeito. comentou lá no início, ou um DAP, né? Como é que funciona isso aí? Por que que é importante essa relação que nós temos com os nossos colegas lá de fora quando eles solicitam uma cotação para nós, né? Se tu Perfeito. puder resumir Não, também mais uma vez. perfeito. Na verdade, recebendo uma demanda do nosso colega do exterior, a Conex é o braço deles aqui no Brasil, entendeu? Uhum, Então, a gente vai poder prestar toda a parte de assessoria desde o uhum, frete,
poder fazer um desembaraço. Depende muito da parte do Incoterm. E a relação é confiabilidade, entendeu? Porque nós somos parceiro, entendeu? Ele vai poder ter um serviço, uma garantia, entendeu? E isso significa que o cliente dele lá fora solicitou para ele um serviço aqui no Brasil e por isso que eles nos contatam, né? Perfeito, ele vai ser assistido aqui no Brasil, entendeu? Que nem eu digo. Não, não é à toa, né? Não, Tem não. tem uma sequência, né? Uma consequência e tem uma razão de ser, né? Perfeito, daqui a pouco tá o nosso agente lá na Inglaterra, que ele vai querer comprar uma mercadoria que esteja em Santa Catarina, na fábrica. Como que ele vai fazer isso? É isso aí. Então vai ter o nosso agente o inglês, que vai contatar a Conexo, entendeu? A gente vai prestar todo o serviço aqui e a nossa cotação vai para o exterior. Lá no exterior ela vai ser aprovada ou não. Vai ser decidida. Perfeito, com o importador aprovando. E isso a gente volta lá para o começo, o Incoterm, entendeu? As responsabilidades de cada um, de quem que é o exportador é responsável pelo quê, ou o importador. Nesse caso que eu comentei, basicamente seria, pode ser uma importação, um FCA, um FOB, um Xworks, que é onde a responsabilidade do frete ser por parte do importador lá fora. Show de bola, perfeito. Não, acho que isso é muito importante, né? E ainda com relação a essas cotações, às vezes os nossos clientes ou o demandante da cotação não entendem por que que algumas vezes o vencimento ou a validade da cotação é tão curta. Tu já falou um pouquinho antes ali, tu deu um spoilerzinho, Isso. mas tu puder dar Perfeito. uma acrescentada nessa informação, né? Perfeito. Aí a gente pode falar também um pouco sobre a pandemia, que alterou. A validade hoje é tão curta por causa de demanda, procura, oferta. Hoje em dia a cotação passou a ser muito uma tarifa spot, específica para alguma saída de navio, entendeu? Importante. Então, se for falar 10 anos atrás, a gente tinha uma cotação com uma validade maior, mas assim como a gente falou também sobre a questão de demurro de container parado, o armador, ele descobriu que ele pode fazer mais dinheiro, entre aspas, com uma validade mais Sim, curta. e olhando para o lado dele, ele também está Perfeito. garantindo a carga, né? Assim como a gente volta para trás ali e busca antecipar a informação. Antecipando a informação não quer dizer que uma validade curta possa ser ruim, porque eu Claro. posso buscar uma saída para 2 dias depois e buscar uma tarifa muito melhor, entendeu? Então, só que, claro, isso é questão de conhecimento de mercado, entendeu? Mas, basicamente, a tarifa curta hoje em dia, porque é praticado pelo mercado. Procura e oferta, e é os demandantes que Não, ofertam. e é importante que as duas partes têm que cumprir, né? O armador vai ter que cumprir aquela saída e o cliente tem que cumprir aquilo que ele está reservando, né? Então é uma relação que dá uma garantia, porque nem sempre funciona, né? Tanto que às vezes o armador daí ele não cumpre, mas ele, enfim, ele garante para o próximo navio, ele ressarce, paga um bônus para a empresa Sim. se ele não cumprir, assim como se a empresa não cumprir também paga uma multa, né? Isso. Mas é importante porque isso está se tornando cada vez mais usual por parte dos armadores no transporte marítimo, né? E as empresas e os clientes têm que estarem ligados, né? Não, perfeito. E assim como nós, a gente investe muito a parte de sistema, entendeu? Aonde que agilidade busca informação, entendeu? Aonde a gente consegue ser mais competitivo, principalmente tiver um embarque para Istambul, eu posso, em questão de minutos, verificar com várias companhias aéreas a questão de saída, espaço, tarifa, rota direta, com transbordo, entendeu? Então, a gente tem validade curta, só que a gente tem que correr na frente para buscar informação para o cliente, entendeu? E isso a gente trabalha bastante parte de sistema, né? Tá. Pode entrar com inteligência artificial, toda essa parte. Claro. Para estudar bem é melhor sempre, né? Pensando na melhor alternativa para quem está comprando aquele transporte. Isso mesmo. Ô, Tchê, e mais uma pergunta que tem a ver com esse contexto todo também, que é um tema que nós também debatemos diariamente, né? Que é a questão da infraestrutura, né? Perfeito. Não só no Brasil, mas como lá fora também, porque as variáveis, de novo, são muitas e influenciam também, não só o mercado de frete, mas como a operação, né, de um embarque ou do recebimento de uma carga. Dá um
um contexto, assim, o que que influencia para o departamento de pricing também ter esse conhecimento sobre a situação de portos, aeroportos, né, no Brasil e no mundo. Isso aí, perfeito. A gente tem acompanhado, né, na parte desde os principais países do mundo, vamos falar da China, Estados Unidos. Hoje em dia eles investem muito na parte de inteligência artificial, ah, sistemas automatizados dentro dos portos, entendeu? Hoje em dia, a agilidade, eles conseguem ser muito mais rápido perante, por exemplo, ao Brasil. A parte a falar de infraestrutura, a gente fala também de espaço, entendeu? Aonde os terminais dos aeroportos, eles já estão sufocados, entendeu? Então, é uma parte que o Brasil vai trabalhar bastante e principalmente a parte de sistema, entendeu? Onde vai ser competitivo para os países agilidade, entendeu? Não ficar container parado É. dentro do porto, agilidade na saída, Porque entendeu? nesses últimos anos, né, Gabriel, nós temos acompanhado de perto, lógico, né, muito, a infraestrutura de muitos países tem colapsado muitas Sim, vezes, né? Então, aqui no Brasil, quantas vezes nós já tivemos aqui aeroportos lotados por uma situação ou outra? Ano passado nós tivemos a enchente aqui no estado, né, que provocou um colapso não só no estado, mas como em outros, né? Tivemos agora há pouco nos aeroportos também, né, um colapso em Guarulhos e Viracopos de tanta carga parada lá que estava todo mundo querendo embarcar e receber, enfim. Então, perfeito, acontece. Porto de Santos, eventualmente lotado, Porto de perfeito. Navegantes que está em obra, né? Isso aí. E principalmente a parte que a gente acompanha no mundo é a questão de sistema, entendeu? Agilidade, entendeu? Porque a mercadoria foi feita para ser escoada, não para ficar parada, É entendeu? verdade. E principalmente a parte dos aeroportos, aonde que a gente fala literalmente a parte física, o crescimento. Aonde estão os aeroportos? Nas É, principais cidades do é, país, entendeu? é, Então, realmente não é, tem espaço é. físico para Por crescer. curiosidade, às vezes acontece alguma coisa lá no, enfim, aconteceu agora com a questão das tarifas, né, dos Estados Unidos sobre a China, por exemplo. E deu uma invertida geral meses atrás aí no frete que Demanda, influenciou no procura, Brasil. oferta, entendeu? Porque os armadores deram preferência para transportar as cargas da Ásia para os Estados Unidos, que Perfeito. queria Boa todo mundo colocação. desovar, né? E daí aqui, o que que aconteceu? Nós ficamos sem serviços, né, da Ásia para o Brasil e o frete Aumenta, foi procura lá para oferta, cima. entendeu? Então, os principais mercados aonde foi a Ásia para América do Norte, entendeu? Os Uhum. armadores tiraram os principais navios com capacidade do Brasil e moveram os seus navios da Ásia para Uhum. América do Norte. E aí, às O vezes, frete aumenta é, para o Brasil, entendeu? e o serviço também E piora, né? isso aí piora, porque É, tem menos serviço, menos navio, é, algumas omissões, entendeu? Isso, claro, é o que a gente fala para o cliente, né? Sempre antecipar a informação para a gente poder é. buscar uma Tu alternativa. já respondeu duas das últimas perguntas que eu ia fazer, né, indo para o encerramento já, que é a questão da volatilidade, né, de tarifas, que, ou seja, não, acho que pelo que tu falou é difícil prever, né, a procura e a oferta, né, Perfeito. não tem como nós cravarmos um cenário, né, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, acho que é isso, né. É, mas um pouco de conhecimento a gente tem até pela experiência, entendeu? E claro, sabe o que está acontecendo no momento, Isso né. aí, até vamos falar um pouco de importação, quando nós temos o nosso Natal aqui, entendeu? Então a gente sabe, chegando o final do ano, os fretes vão A aumentar gente chama de de peak season, né. peak season, que é a alta temporada, entendeu? Tem talvez o GRI, que é uma taxa adicional do Do armador, frete. do frete, que acompanha o frete. Podemos falar também que é quase certeza que o frete fica um pouco mais caro quando chega o Ano Novo Chinês, Aham. entendeu? Onde tem muita procura, pouca oferta, os portos na China, Xangai, Aham. Ningbo, Shenzhen, ficam abarrotados de carga, entendeu? E por vezes falta espaço, entendeu? Aham. Faltando espaço, o frete aumenta, entendeu? Isso aí mexe, Assim, tudo mexe. consequentemente, depois os fretes têm uma caída. Falamos também sobre Estados Unidos. Não somente na exportação para os Estados Unidos o frete Claro, aumentou, claro. ah, basicamente todas as Américas, porque Uhum, as companhias aéreas retiraram alguns serviços, por exemplo, o México, uhum, entendeu? Aumentou, uhum, porque dão preferência para os Estados Unidos, uhum. no sentido quem paga mais leva. Leva, É isso aí. isso aí. Então é questão de procura, oferta, demanda, entendeu? É Perfeito. isso aí. E para finalizar, uma dica para os nossos clientes e amigos que estão assistindo aí com relação a cotações, né, para que
para que todos saiam ganhando, né? Não Tá, só nós como prestador de serviço, mas também as empresas, né? Para que perfeito. tenham as cotações bem feitas e ágeis. Isso é a cotação perfeita que eu falo, uma dica que eu daria até para quem está nos assistindo, um cliente, um entrante no comércio exterior, é não segurar a informação, entendeu? Se tu tem a ideia, a intenção de produzir uma mercadoria, vai levar 60 dias, já vai conversando com tua assessoria de comércio exterior, departamento de pricing, ah, antecipa a informação. Com isso, a gente consegue buscar alternativa, frete competitivo, melhor logística, entendeu? Esse um cenário que é muito amplo, né? Que a gente está falando de comércio exterior. Então, a dica que eu daria realmente é antecipar a informação. Programação, né, Gabriel? Programação. Sempre a programação. Perfeito. Perfeito. Legal. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Perfeito. Penso que nós conseguimos esclarecer aí muitas dúvidas de colegas, né, e de empresas que trabalham com comércio exterior com relação ao pricing, né, a precificação. Perfeito. Então, gente, muito obrigado por nos assistir mais uma vez e até um próximo podcast.